Em 1861, Dom Pedro II criou a caderneta de poupança. Esse que é o produto de investimento mais, logicamente, por isso, né, mais antigo do nosso país, se é que a gente pode chamar hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre o produto de investimento. Pois bem, já vou explicar o porquê a minha implicância com isso. Sei. Mas esse produtão de 1861 foi criado para estimular na população o hábito de poupar. Vamos entender tudo sobre a caderneta de poupança, que ainda existe, não sei quantos anos depois, sou ruim de matemática, nós vamos entender todos os detalhes da caderneta de poupança, os poupançudos da Caixa. Pois bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de poupança. Já estou aqui pequenininho, assim como os juros da poupança é pequenininho. Vamos lá, vamos entender o que acontece, né? O produto poupança, ele é um produto de captação de grana por meio dos bancos, né? O banco aqui, ele atua como intermediário, né? Você pega o seu dinheiro que está sobrando, coloca no banco, e já expliquei muito sobre isso para vocês, né? Recebe, portanto, os juros, porque você está emprestando dinheiro, e esse banco empresta lá para o nosso conhecido já deficitário, né? Fazendo esse papel de intermediário. Bom, quando eu coloco o meu dinheiro, né, em caderneta de poupança, uma primeira característica, né? O banco, vou dar um passo atrás, né? O banco, quando capta dinheiro através de um CDB, por exemplo, certificado de depósito bancário, esse dinheiro que é do banco, ele não tem o que chama de exigibilidade, ou seja, não é exigido que ele coloque esse dinheiro que ele captou comigo em algum tipo de linha de crédito. Ele pode prestar para cheque especial, ele pode prestar para comprar carro, ele pode prestar para galera botar silicone, seja lá o que for, né? Mas quando ele capta, porém, em poupança, ok? Esse número aqui não é mais importante, tá? Porque esse número ele vai variando. Daqui a pouco você tá assistindo a sala muito depois do que eu gravei, já alterou, tá? Mas então não se apegue a decorar esse número, o mais importante é entender a lógica, né? Lucas, tá desatualizado, mudou pra... Não interessa esse número, interessa o seu entendimento, tá? Caramba, 65% do que um banco capta por poupança tem o que a gente chama de exigibilidade. O que é exigibilidade? É exigido por lei que o que eu capto por poupança tem que ir para financiamentos imobiliários. Ou seja, eu não posso, não é um recurso que eu capto para crédito livre que chama. Mas tem que ser praticamente boa parte, ou a grande maioria, para financiamento imobiliário. Então o banco, quando capta muito por poupança, ele tem um problema, porque ele fica travado, tendo que botar a maioria parte em financiamento imobiliário, ou quando for a poupança rural, né, Banco do Brasil tem bastante isso, para crédito rural. Então são linhas que os bancos não ganham muito dinheiro, apesar de serem créditos mais longos, né? Porque você tem regras ali em financiamento imobiliário, regras no crédito rural. Então o banco também muitas vezes ele quer captar por outras linhas, né? Porque essa aqui tem exigibilidade, não é um recurso livre que eu faço o que eu quiser com esse meu dinheiro. Pois bem, essa é a primeira característica, tem essa exigibilidade, né? O banco tem que direcionar, porque é um produto popular, produto que não paga muito, né? Então o banco captaria pagando muito pouquinho e poderia emprestar para a galera viajar, para a galera botar silicone, para a galera fazer, comprar carro, sei lá. E não, dá uma segurada aí, eu preciso ter mais exigibilidade, tá? Essa aplicação em caderneta de poupança, uma das vantagens, né, é que ela conta com fundo garantidor de crédito. Então, se esse banco quebrar, você, estando no limite do FGC, até 250 mil reais, você está coberto pelo fundo garantidor de crédito, tem esse escudo, essa segurança. Pois bem, já entendi, Lucas, legal, maravilha. Vamos andando um pouco mais? Sim, essa poupança tem o que a gente chama de data de aniversário. O que é data de aniversário? Bom, deixa eu por partes aqui, deixa eu botar esse teclado um pouco mais para cá, me ajeitar melhor aqui, até aparece a primeira aula aqui, né? Olha só, tá? Vamos supor que você colocou hoje é dia 10, fez um investimento aqui num CDB, tá? Aí, foi. E você resolveu resgatar esse CDB lá no dia 14, 4 dias depois. Você vai resgatar o seu dinheirinho mais alguns juros. Seu dinheirinho deu uma engordada nesses 4 dias. Legal? Beleza. Tem o que chama de, além de ter liquidez diária, que é poder resgatar todos os dias, você tem juros diários, acredita diariamente os juros. Esses produtos de investimentos, em geral, são assim.
A poupança, porém, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Tudo isso está no slide, mas eu gosto de desenhar passo a passo para você, tá? Se eu depositei no dia 10 de um determinado mês, a poupança só ganha presente, só ganha juros no seu aniversário, ou no seu mêsversário. Sabe aqueles casais que falam, ai, mozão, vamos comemorar mêsversário? Um mês, 2 meses. O que é isso? Você só vai, então, se você fez aqui no 10 de janeiro, você só ganha a sua rentabilidade no dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, ela acredita os juros. Se você fizer um resgate em qualquer momento antes aqui, lembra, se eu resgatei 4 dias no CDB, eu ganharia o meu dinheiro mais juros. Na poupança, mesmo que eu tenha ficado 15 dias aqui, eu só resgato o meu próprio dinheiro. Não tem nenhum juros. Por quê? Porque a poupança, ela só acredita os juros na sua data de mêsversário. É aqueles casalzinho que comemoram nosso mês, mozão. Só na data de mêsversário, que a gente chama de aniversário, né? Que ela dá os juros, né? Data de mêsversário tem presente. Parabéns pra você. Juros, tá? A poupança só essa é uma desvantagem, né? Se você não ficar o mês todo, né? E não é que seja o mês todo, né? Calendário, mas tem que completar um mês, né? Então, por exemplo, que eu expliquei ali mesmo, que eu expliquei antes, vou explicar de novo, né? Se for pessoa física, são juros mensais, então aplicou no 25/12, vai acreditar 25/1, 25/2, 25/3, todo dia 25 tem um mêsversário, e se for pessoa jurídica, aí esse mêsversário vira trimestriçário, nem sei falar isso, mas você só vai ter juros no dia 25 de março, todo dia 25 do trimestre. Qualquer resgate anterior aqui, se for pessoa jurídica, pessoa jurídica pode fazer aplicação em poupança, perde. Não é que perde, né? Não ganha rentabilidade. Vai resgatar só o seu principal, só o seu valor que você colocou. Colocou aqui 10 mil, fez o resgate aqui no dia 20 de março. Vai resgatar só 10 mil. Não tem juros nenhum, porque os juros só serão acreditados na data de cantar o bolinho para ela lá. E na pessoa física a mesma coisa, né? Fiz resgate no dia 24 de janeiro aqui, resgato só o dinheiro que eu botei. Não tem juros, porque não chegou até o dia 25. Não ficou até o final da hora do parabéns, não ganha presente. Foi embora antes, não ganha presente, tá? Então, nas pessoas físicas vai ser mensal esse pagamento de juros, só naquele dia, né? E nas jurídicas trimestrais, né? Se eu fizer depósitos nos dias 29, mais uma desvantagem, nos dias 29, 30 e 31, considera sempre o dia 1º como dia de depósito, né? Por quê? Porque dia 29, lá em fevereiro, eu passaria um mês sem receber, né? Dia 30, fevereiro eu nunca receberia, né? 29 teria só nos bissextos, né? E 31 tem vários meses que não tem. Então, para não ter que pular, né? Vamos supor que eu fiz o depósito dia 30, 31 de janeiro, 30 de fevereiro, não teria juros. Março, nem sei se março tem. Mas abril, não teria juros. Entendeu? Então, sempre que eu fizer nessas datas críticas que chamam depósito, ele vai considerar como dia 1º. Para que dia 1º todo mês tem, né? Mas 29, 30, 31 nem todo mês tem. Tá bom? Mais um problema da poupança. Beleza? E aí, Lucas, se eu quiser resgatar antes, cara, por exemplo, já entendi, né, Lucas? Se eu resgatar aqui, eu não ganho juros. Se eu resgatar aqui, eu não ganho juros. Mas, e se tiver um resgate parcial? Então, por exemplo, apliquei no dia 25/12, 100 mil reais. Como você já sabe, vamos supor que seja uma pessoa física aqui, né? Se for pessoa jurídica, seria trimestral. Mas, no dia 25 de janeiro, tem a hora de cantar bolinho. Chegou a hora de apagar a velhinha e vamos dar aquela... Agora não lembro. Tá cansada, Renata? Tô. Então, no dia 25, tem que cantar o parabéns e dar os juros. Mas, eu resgatei 80 mil ali antes. Se eu tivesse resgatado 100 mil, não teria nada de juros. Mas resgatei 80 mil. Então como é que calculo os juros agora? Calculo os juros sobre 20 mil. Porque foi só quem ficou até os parabéns. Quem ficou até os parabéns? 20 mil. Porque eu tinha 100, resgatei 80. 20 mil ficaram até o dia 25, até a hora do bolo. São os 20 mil que podem comer bolo. Só come bolo quem ficou até o final do bolo. Tá bom? Simples assim. Então, nesse caso, a prova traz assim, ó, os juros incidem sobre o menor saldo do período. O menor saldo que ficou no período. Nesse caso, os 20 mil.
né? E a remuneração, Lucas? Você já falou, né? Eu fiquei pequenininho, com os juros são pequenos. Pois bem, olha só. A remuneração, tá? Até 2012, eu tinha uma regra. Tá? Agora eu tenho outra. Mas vamos entender o porquê que isso mudou, tá? Vamos lá. Até 2012, a pessoa física ganhava 0,5 ao mês de juros, mais uma atualização monetária pela TR. TR é uma taxa que o Banco Central calcula e divulga, né? Às vezes muito perto de zero e tal, mas é atualização, né? Então você tem juros mais atualização monetária, né? Juros 0,5 mais atualização monetária da TR. Isso até maio de 2012, tá? A pessoa jurídica ganhava 1,5 ao trimestre, porque lembra que ela só paga no trimestre, né? Então ela vai acumulando até chegar no trimestre, que nem eu mostrei antes para vocês. Mas também atualização pela TR. Tudo bem? Então, juros mais atualização monetária. Beleza. Eis que, a partir de 2012, né? Quando eu tenho uma Selic muito baixa, uma taxa básica de juros que chegou lá em 8,5, 7 depois, etc., os caras criaram uma nova regra, que é a seguinte, tá? Quando a Selic... Então, desde 2012, eu tenho essa realidade aqui. Para poupanças que são anteriores a 2012, continua essa regra valendo aqui, depende do que acontecer. Né? Porque ele não retroage. Desde 2012, o que acontece? Quando a Selic está superior a 8,5, tá? Ganha normal. 0,5 ao mês mais TR. Mas, quando a Selic está abaixo ou igual a 8,5, eu não pago mais 0,5 ao mês mais TR. Eu pago 70% da Selic mais TR. Por quê? Ora, entende o porquê da lógica, né? Porque nessa situação aqui, né? Nessa situação aqui, 0,5 ao mês mais TR, eu ganho 6% ao ano, 6 ponto alguma coisa, 6,14 ao ano. Isento de imposto de renda na pessoa física. E quando a Selic tá, sei lá, 7%, fica mais vantajoso eu ficar na poupança. Né? Porque a poupança é isenta de imposto de renda. Então eu criei um cenário onde, quando a Selic tá baixa, a poupança não rende 6% ao ano. Ela rende 70% da Selic. Por quê? Porque eu não posso deixar uma poupança muito vantajosa. Porque se todo mundo for para a poupança, lembra daquele início lá, eu tenho a exigibilidade. O banco tem que destinar 65% para financiamento imobiliário, ou crédito rural, no caso do Banco do Brasil, e quem usa a poupança rural. Então, que para o investidor é igual, tá? Ou seja, quando a Selic está baixa, 8,5 ou menos, e a poupança seria mais vantajosa, seria 6% a poupança? Não. A poupança vai pagar 70% da Selic, mais atualização monetária, que é a TR. Ok? Então, quando a Selic tiver 8,5 ou menos, 70% da Selic mais TR. Para pessoa jurídica, era 1,5 ao trimestre, e passa a ser 1,5 ao trimestre, quando a Selic tiver acima de 8,5, e abaixo igual a mesma coisa, 70% da Selic mais TR. Então, por exemplo, se a Selic está em 7%, a poupança vai pagar 4,9% mais TR, né? Por quê? Porque é 70% dos 7%, sendo que a Selic estaria em 7%. Né? Então, não é mais a vantagem que antigamente tinha vantagem estar na poupança quando a Selic estava baixa, que a poupança é isenta de imposto de renda, né? Então, perdi essa vantagem que eu tinha, essa remuneração. E da tributação, bom, já adiantei para vocês, né? Mas pessoa física, ela é isenta de imposto de renda, essa é a grande vantagem que a galera diz, nossa, é isenta e tal. É seguro, liquidez diária, resgato a hora que eu quiser. E a pessoa jurídica paga 22,5. Por que paga 22,5? Porque ela é uma aplicação de um trimestre, né? Aplicação sempre trimestral. Então, sempre paga 22,5, que é o teto do imposto de renda ali, tá bom? Então, o que é a vantagem, digamos assim, entre aspas, né? Você tem uma liquidez diária, você resgata toda hora que você quiser. Então, isso é indicado para curtíssimo prazo, né? Pô, não é para formação, aumento de capital, né? Eventualmente proteção para despesas de curto prazo. Aí, pô, beleza. Lembrando que se você não ficar um mês, você vai perder. Então, daqui a pouco, dá uma cuidada nisso e a prova vem te trazendo. Vai ficar 20 dias, vai na poupança? Talvez não, né? Porque você não vai ganhar rentabilidade nenhuma. Você não vai passar a data do mês adversário. Então, tome cuidado com isso. Mas, enfim, são as características da poupança, que não é um bom produto e é
Deixa eu te dizer, isso não à toa, cada vez mais o brasileiro tem visto isso, né? Então a gente vê resgates, né? Negativos aí dentro da poupança, entre saídas saídas e entradas, né? Então batendo recorde após recorde, né? E, por fim, saia da poupança. Não vale a pena. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!